Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, como já foi explicado, né, essa primeira aula, ela vai ser gravada, tá bom? Mas ainda hoje nós teremos a nossa segunda aula que vai ser ao vivo. Então não esqueçam, por favor, de estarem presentes, acessar o link que eu disponibilizei no Drive para entrarem na segunda aula que será ao vivo. Então, ao final dessa aula, a gente vai dar um intervalo de 15, 20 minutos. Eu vou estar disponibilizando para vocês o horário que nós iremos retornar, para que todos consigam assistir essa aula, anotar suas dúvidas e os 5, 10 primeiros minutos da aula ao vivo vai ser para tirar dúvidas referente a essa aula. Então não deixem para assistir depois, assistam no horário disponibilizado para a disciplina, tá bom? Essa aula vai continuar no YouTube, ela vai continuar gravada. Para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram rever, para estudar para a prova novamente, mas não deixem de assistir a aula no horário da disciplina, como foi estipulado. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o conceito de biossegurança. Como vocês sabem, a professora de vocês gosta, né, de conceituar e também de abarcar um pouco o histórico, tá? Então a gente vai fazer esse trabalho inicial para vocês entenderem um pouco o que é biossegurança, como começou, como se deu aqui no Brasil, tá ok? Então, a biossegurança ela é um conjunto de ações que são destinadas para prevenir, para controlar, diminuir ou até eliminar riscos relativos às atividades que vão interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana, o meio ambiente. Então, quando a gente fala, principalmente da área da saúde, né, lidar com o outro oferece risco tanto à pessoa quanto também aos profissionais. Então, por isso que é importante a gente estar focando, por isso que na aula passada a gente falou sobre bioética. É sempre lembrando, quando a gente fala de ética, que é uma via de mão dupla. Né? Eu tenho que ter ética ao lidar com o outro, eu penso no meu paciente, eu penso no outro, mas eu também penso em mim, na minha segurança, na minha saúde. Então, a biossegurança ela é caracterizada como essencial para a pesquisa, para o desenvolvimento sustentável e é fundamental para avaliar e prevenir esses possíveis efeitos adversos que são oriundos dessas novas tecnologias relacionadas à saúde. Que tipo de tecnologias? Eu falo de microchips, mas eu também falo de medicações, né? Novos medicamentos são desenvolvidos a todo momento. Isso é uma tecnologia. Vacinas é um tipo de tecnologia. Então, assim, são das circunstâncias mais diversas que são inerentes à nossa profissão, né? Como trabalhadores, a gente está exposto a esses riscos constantes. E aí a gente vai ter aí um pouco desse aparato histórico, tá? De como começou, quando começou. Gente, em relação à prova, que eu sei que já é um desespero, né? Ai, meu Deus, vai cair na prova. Foquem mais nos conceitos, naquilo que a gente vai falar depois. O histórico ele é importante para quê? Para a gente criar uma base. Né? Então, para vocês criarem uma base de conhecimento, entender o porquê que é importante. Para não ficar só pensando, ai meu Deus, mas essa matéria, por que eu tenho que saber disso? Porque a gente precisa, como profissional, saber dos nossos direitos, ter ética na profissão. A gente precisa entender as nossas limitações, o que nos fornece risco, como lidar com isso. Então, o conceito de biossegurança ele começou a ser fortemente construído no início da década de 1970. Então, é algo, se a gente parar para pensar historicamente falando, relativamente novo. Né? E a gente tem mais ou menos aí 50 anos, um pouquinho mais. Então, é algo relativamente novo quando a gente fala de história. E isso só aconteceu após o surgimento da engenharia genética. Então, teve várias demandas que não foram sendo atendidas. Por quê? Porque engenharia genética a gente começa a falar de movimentar DNA, propriedades de DNA de um organismo que vai ser incorporado a outro, né? E isso a gente tem inclusive nas vacinas, né? Esse tipo de engenharia. Então, foram tendo demandas e necessidades muito específicas. E aí a comunidade científica parou e falou: a gente precisa pensar em algo para organizar isso, para limitar, né? Lembra da aula passada, quando a gente falou do que acontece quando não se pensa em ética? Né, em bioética. Então, a comunidade científica teve esse pensamento, até onde a gente pode ir, como que a gente pode fazer. E aí, essas demandas culminaram na Conferência de Asilomar,
na Califórnia, em 1974. E aí, nessa conferência, foram tratadas algumas coisas, principalmente questões acerca dos riscos das técnicas da engenharia genética e sobre a segurança nesses laboratórios. Né? A gente, como profissional de saúde, a gente está falando de hospital, mas a gente também pode ter acesso, né? Tem pessoas que podem trabalhar em laboratórios. E aí foi a partir dessa conferência de Asilomar que se originou as normas de biossegurança, né, no National Institute of Health, né, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Né? Seu mérito, então, foi alertar a comunidade científica, principalmente quanto às questões de biossegurança referentes à tecnologia de DNA recombinante. Então, aquilo que eu falei, de pegar a propriedade de DNA de um organismo e transferir para outro. Então, esse tipo de questão levou a comunidade científica a uma preocupação, né? O que pode acontecer, o que pode ser feito, até onde nós podemos ir. A partir de então, né, os países centrais, países desenvolvidos, né, que têm um desenvolvimento tecnológico e um investimento tecnológico maior, né, se viu diante dessa necessidade de se estabelecer legislação, regulamentação para as atividades que envolvessem a engenharia genética e toda essa questão de saúde, de novas tecnologias. Na década de 1980, então, assim, uma janela, né, de espaço muito, muito pequena, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, conceituou biossegurança como práticas de prevenção para o trabalho em laboratório, com agentes patogênicos, e classificou como os riscos biológicos, químicos, físicos, radioativos e ergonômicos. Tá? Na aula da semana que vem, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o que são esses riscos, né? Os riscos biológicos. A gente tem aí classificações dentro desses riscos. Então, a gente vai estar abarcando um pouco mais sobre isso para a gente entender. E até mesmo, assim, quem já trabalhou na área da saúde, e não só na área da saúde, tá, gente? Toda profissão envolve risco, né? Envolve risco químico, risco ergonômico, risco físico, toda profissão. Só que cada profissão vai ter um tipo de risco que vai ser mais predominante. Então, principalmente na área da saúde, o que a gente está exposto de forma imensa? Riscos biológicos, né? Vírus, bactérias, protozoários. Então, a gente está exposto a esse tipo de risco a todo momento. Uma pessoa que trabalha num laboratório, não sei, fabricando medicamento, num laboratório de manipulação. Ali também pode ter um pouco de risco biológico, mas muito mais químico. Então, os riscos eles vão depender do tipo de função e aonde se executa essa função. E esse tipo de conhecimento foi mais discutido após essa década de 80, né? Quando a OMS começou a conceituar a biossegurança, começou a ter essa preocupação. E aí, na década seguinte, então já em 1990, foi observada a inclusão de temas como ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos envolvendo tecnologia de DNA recombinante em programas de biossegurança. Então, aí a gente começa a entender um pouco, né, de todas essas, de como que a ética ela vai ser incorporada na biossegurança, de como elas se alimentam e elas são necessárias, né? Quando a gente fala de ética, gente, não é só a ética de profissional, de pessoa, tá? Mas tem se falado atualmente em ética em relação a animais, até as próprias plantas. Então, ética, né? O meio ambiente tem sido muito pensado. A gente tende a focar muito no ser humano, mas a gente precisa entender que a gente também precisa ter ética a lidar com animais, a lidar com qualquer tipo de ser vivo. Tá ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Como que esse conceito, como que chegou no Brasil. Então, aqui no nosso país, desde a instituição de escolas médicas no século XIX,
foi sendo elaborados algumas noções sobre benefícios e riscos decorrentes da realização do trabalho científico. Como eu já falei com vocês, gente, toda profissão, e principalmente na área da saúde, a gente pesa muito risco e benefício. O meu risco é maior do que o meu benefício? Esse momento a gente tem que estar sempre se perguntando isso. O risco de eu fazer algo é maior ou menor do que o benefício? E é baseado nisso que muitas vezes a nossa ética ela vai se orientar. É claro que a gente tem que ser atento às nossas legislações externas, né, a nível de COREN, COFEN, Ministério Público, Ministério da Saúde, mas também a regulamentos internos. Então, do hospital que eu estou trabalhando, da unidade que eu estou trabalhando, eu vou ter um regimento interno. E esse regimento interno eu também preciso prestar atenção. Tá ok? Então, assim, tem aquilo que a gente... Tem a nossa moral, né, aquilo que a gente faz ou não, mas também tem a ética. A ética ela é muito mais do que o que eu acho. Né? Ela é algo que ela é externo a mim. A moral não, ela é minha, eu tenho minha moral. Então eu posso escolher não fazer algo. Né? Aí a gente entra em diversos dilemas éticos que a gente também vai estar abordando aqui em aulas posteriores. A gente vai falar de eutanásia, a gente vai falar de células-tronco. Então, assim, a gente vai estar falando sobre alguns dilemas éticos, tá ok? Mas não é isso que eu quero focar na aula de hoje. Só estou citando exemplos que muitas vezes a ética ela vai ser colocada em xeque e a gente precisa de uma legislação, a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente tem visto essas questões de noção de risco decorrente do trabalho científico desde o século XIX, mas o conceito de biossegurança no país só foi ser estruturado como essa área específica na década de 1970 a 1980. Então a gente pode perceber que isso não foi só algo a nível mundial, também foi algo aqui no Brasil. Convergiu uma discussão que estava acontecendo no mundo com uma demanda e uma necessidade também do nosso país. Por quê? Em decorrência dos grande número de relatos de graves infecções que ocorreram em laboratórios e também uma preocupação com relação às consequências da manipulação experimental de animais, de plantas, de micro-organismos. Então, é aquilo que eu falei com vocês. Não é uma preocupação só com o ser humano, mas eu estou preocupada também com os animais, eu estou preocupada também com as plantas, né? Eu preciso saber como lidar não só com o ser humano, mas com todos esses seres vivos que eu preciso estudar, que eu preciso saber. Em 1995, foi criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E aí, o que ela fazia? Né? Ela estabelecia normas às atividades que envolviam a construção, o cultivo, a manipulação, o uso, o transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação, descarte relacionados à biotecnologia em todo o território brasileiro. Então, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela estabeleceu normas para todo o ciclo, desde o momento de antes de você criar, né, o procedimento, o experimento, com a construção, até o final, que é com descarte. Então, para todas as etapas de um experimento clínico, para todas as etapas de uma formação de uma biotecnologia, eu tenho uma norma. E essa comissão ela é vinculada operacionalmente ao Ministério da Ciência e da Tecnologia. O que faz todo sentido, né? Porque quando a gente fala de biossegurança, a gente remete mais a essa parte de tecnologia. Né? E essa comissão ela é composta por membros titulares, membros suplentes. Então, o que isso quer dizer, né? Se o membro titular não puder ir, o suplente vai no lugar dele. Então, e das diversas áreas. Das áreas humanas, animais, vegetais e ambientais. Então, todas as áreas que vão interferir nos seres vivos. Em 19 de fevereiro de 2002, foi criada a Comissão de Biossegurança em Saúde, e aí já vinculando ao Ministério de Saúde. Né? Não tanto com essa parte de tecnologia e ciência, mas voltando para a área da saúde. E aí qual é o seu objetivo? É definir estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações de biossegurança. Então, vai procurar sempre ter esse entendimento entre o Ministério da Saúde e as instituições que vão lidar com temas, com a questão de experimental, laboratórios,
com as unidades de saúde. Então, ele vai fazer essa ponte, esse vínculo, a Comissão de Biossegurança em Saúde. As principais atribuições dessa comissão vão ser participar e acompanhar, tanto em âmbito nacional quanto internacional, da elaboração, da reformulação de normas de biossegurança. Então, ela vai elaborar e ela vai reformular, ela vai atualizar quando necessário. Né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de avanços constantes. Então, essas normas elas precisam com frequência estar sendo reformuladas. Proceder ao levantamento e análise das questões que são referentes à biossegurança. Então, ele vai identificar os impactos e as correlações com a saúde humana. Né? Então, ele vai fazer esse levantamento e vai analisar casos, ok? Que vão impactar na saúde, principalmente humana. Né? A gente fala de saúde animal, saúde de plantas, do ambiente, mas tudo isso tendo um enfoque um pouco maior no ser humano, claro. A comissão ela vai propiciar debates públicos sobre biossegurança por intermédio de quê? De reuniões, eventos abertos à comunidade. Vai estimular a integração das ações dos diversos órgãos do SUS nas questões de biossegurança em saúde. Vai assessorar nas atividades relacionadas à formulação e atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança. Então, essa comissão que vai ser responsável por gerir, né, por gerar e por gerir todo o material, tudo o que é relacionado à biossegurança vai passar por essa comissão. E aí a gente vai falar um pouco sobre boas práticas, né, em relação às unidades de saúde. Tem algumas questões também que a gente vai acabar puxando um pouco mais para laboratório. Mas, professor, eu não quero trabalhar em laboratório, não vou trabalhar em laboratório. Mas é importante a gente entender, primeiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E segundo, porque, é o que eu falei, tem muitas coisas aqui que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. É claro que, às vezes, no laboratório, quando você está lidando com um vírus perigoso, alguns protocolos são muito mais rigorosos. Mas quando a gente fala da área da saúde, né, a gente vai falar também um pouco sobre os EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, também tem os equipamentos de proteção coletiva, né? Tem estudos falando sobre, principalmente nessa época do Covid, né? Que os profissionais, eles são muitas vezes contaminados, não é nem na paramentação, ou seja, não é nem quando eu coloco o EPI, mas é na desparamentação, é quando eu retiro, porque a gente às vezes coloca de forma correta, mas na hora de tirar, a gente tira de forma errada. E aí quando a gente faz isso, a gente é exposto a esses tipos de riscos biológicos. Então é muito importante que a gente tenha dimensão de boas práticas. Então, em relação às unidades de saúde, laboratório, é necessário que tenha esse estímulo e condições de boas práticas para promoção da biossegurança nesse ambiente. Mas, professora, onde eu trabalho, não é assim. Onde eu trabalho, falta de tudo. A gente tem que pensar em duas coisas, né? Na segurança do paciente e na nossa segurança. E fazer o possível para que esses riscos sejam minimizados. Então, é sempre procurar pensar o que eu posso fazer para que eu não seja exposto a um risco, o que eu posso fazer para que o paciente não seja exposto a um risco. É necessário que toda unidade forneça as barreiras de contenção, um programa de segurança. Para quê? Para a gente proteger os profissionais de laboratórios, profissionais de saúde, bem como proteger o ambiente. Ok? Ter eficiência nessas operações e garantia do controle de qualidade. Então, isso tudo é importante que o local que a gente trabalha forneça, ok? E a gente vai falar um pouco sobre essas barreiras, sobre o que pode ser feito, né, o que pode ser proporcionado para que se tenha segurança no ambiente de trabalho. E a gente vai falar sobre 2 tipos de barreiras para a proteção dos profissionais. O primeiro tipo de barreira a gente chama de barreiras primárias. E aí eu quero que vocês deem um foco nesses tipos de barreiras, tá ok? Por quê? Eu quero que vocês deem um foco, na verdade, nas boas práticas, né? Desde o começo.
porque é importante a gente saber, ok? O porquê que é e como fazer, né? Então, o que são essas barreiras? Essas barreiras são fornecidas para mim de forma adequada ou não? As barreiras primárias são os equipamentos de segurança e são os equipamentos de proteção individual e coletiva, ok? Que eu tinha comentado com vocês. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, são utilizados para minimizar a exposição aos riscos e evitar possíveis acidentes de trabalho. E quais são os meus EPIs? Eu tenho o capote ou avental, eu tenho luvas, eu tenho máscara, eu tenho touca, eu tenho óculos, ou que a gente chama de face shield, protetor facial, que tá sendo até mostrado aqui, um rapaz, um desenho aqui que ele tá de máscara, tá de touca e tá com um face shield, né? Esse face shield, ele pode ser usado no lugar dos óculos, tá? E são óculos, gente, não é meu óculos não, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, já tô de óculos já. O óculos de proteção, ele tem que proteger as laterais, ok? Dos nossos olhos. Então, o nosso óculos de grau não é óculos de proteção. Então, assim, se a unidade de trabalho fornecer óculos, ele é para ser usado por cima do óculos de grau. Ou utilizar o face shield. A gente também tem o ProPé, que é tipo uma toucazinha para o pé, ok? Então, esses são equipamentos de proteção individual. A gente também tem os equipamentos de proteção coletiva, que eles vão ser utilizados com a mesma finalidade, minimizar riscos de exposição aos trabalhadores e, em caso de acidente, reduzir as consequências. Então, por exemplo, o lava-óleos, né? Ele é tipo uma piazinha pequenininha. Isso aí é mais utilizado em laboratório, né? Caso a pessoa tenha aí algum incidente que vá ser injetado direto no olho, ele tem esse local para ele lavar. Mas, por exemplo, um chuveiro, extintor de incêndio, cabines de proteção biológica também já é algo mais laboratório. Então, a gente precisa ter locais onde a gente possa fazer onde forneçam essa proteção, né? Torneiras. Para quê? Para a gente lavar as mãos. Quando a gente fala de higiene das mãos, não tanto aqui no Brasil, mas em outros países, principalmente países muito pobres, a gente tem um fator que dificulta, que é a questão de torneiras, né? Então, de ter pias disponíveis, muitas vezes de ter uma água potável para você lavar a mão, né? Uma água segura. Então, assim, são equipamentos de proteção coletiva. Eu estou pensando em reduzir os riscos da minha equipe, da minha unidade. Tanto os equipamentos de proteção coletiva quanto os equipamentos de proteção individual, eles são barreiras primárias, ok? E a gente tem as barreiras secundárias, tá? Que é a respeito à construção do próprio ambiente, do próprio laboratório, da própria unidade de saúde, tá? Relativa à sua localização, às suas instalações físicas. Por quê? Porque a estrutura física, ela vai ser importante para ser uma barreira de proteção, ok? Vamos imaginar você trabalhar num hospital onde a parede está caindo, onde, por exemplo, que é o caso de alguns lugares, né? As tintas da parede, elas não são laváveis. E aí, se você tem uma tinta na parede que não é lavável, você vai oferecer um risco de material que vai impregnar ali e para retirar. Às vezes um paciente ele tossiu virado para a parede. E quando ele tosse virado para a parede, aquele micro-organismo que ele expeliu fica na parede. Se tem uma tinta lavável, aquilo ali vai ser facilmente removido pela equipe de limpeza. Mas se essa minha tinta não é lavável, eu não tenho essa facilidade. Então, quando a gente fala de normas de segurança, são diversas, tá? Se vocês forem aí nas normas reguladoras, se vocês forem a fundo, são diversas normas para você construir uma instalação de saúde, para você construir um laboratório. Por quê? Porque você precisa ter segurança, tá? Então, essas barreiras são chamadas de barreiras secundárias. E aí elas vão depender do quê? Do risco de transmissão desses agentes específicos, tá? E aí vou dar alguns exemplos de barreiras secundárias. Localização distante do acesso público, quando a gente está falando de laboratórios.
A presença de sistemas de ventilação especializados em assegurar um fluxo de ar unidirecionado, ou seja, o fluxo de ar ele sai de dentro do quarto e ele vai para um local central, ele não vai ser disperso. Quando a gente fala disso no ambiente hospitalar, a gente fala muito dos quartos de isolamento respiratório. A gente também, em aulas mais para frente, a gente vai estar falando de precauções, né? Precaução de contato, precaução de gotícula e precaução de aerossol. Quando a gente estiver falando dessas aulas, né, a gente vai explicar e destrinchar mais um pouquinho sobre o que é ideal, né? Onde é ideal a pessoa ficar que está em precaução por aerosol, onde é ideal essa pessoa ficar, que tipo de quarto, que tipo de sistema de ventilação, ok? Nem sempre acontece, mas pela lei, para fornecer segurança ao profissional e ao paciente, é importante. Sistemas de tratamento de ar para descontaminação ou remoção do ar liberado. E câmaras pressurizadas, isso aí é mais para laboratório, né? Como entradas de laboratório. E aí, gente, eu botei até aqui como lembrete, né, aquele post-it que a gente coloca e põe alfinete, por quê? O maior problema relacionado aos riscos não está nas tecnologias disponíveis, mas no comportamento dos profissionais. Então não adianta você ter um sistema moderno de esterilização, câmaras de desinfecção de roupas, enfim, sistema de filtro de ar, se o profissional não lavar as mãos adequadas com frequência, não utilizar a máscara adequada, o lixo não for descartado da maneira correta. É aquilo que eu falei com vocês, não adianta ter um equipamento de proteção individual se eu não vou desparamentar de forma correta. Por quê? Porque tudo isso é para nos proteger. Mas se no nosso dia a dia, se na nossa conduta, a gente faz de qualquer jeito, a gente vai continuar exposto a um risco. Então, assim, e eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? Em momentos, às vezes, na correria, na pressa, a gente pensa assim, ai, não precisa fazer isso, não. Não. Ele tá só com suspeita dessa doença. Ele não tá doente, é só suspeita. Aí depois que você, né, fica ali experimentando de qualquer jeito, porque é só suspeita, ele não tá doente, não. Aí chega o resultado do exame. O paciente tá doente, ele tá com aquela doença que ele tava com suspeita. Aí você fica assim, caramba, será que eu peguei? Será que eu também tô assim? Aí, ó, comecei até a tossir. Aí, ó, a cabeça começou a doer. E aí começa o desespero. Agora, se você paramentou do jeito certo, se você desparamentou do jeito certo, vai ter um risco? Sim, a gente está exposto. Mas a chance de eu desenvolver é maior ou menor do que se eu tiver desparamentado de forma errada, se eu tiver levado de qualquer jeito a minha conduta no trabalho. Então, eu coloquei esse slide assim para dar uma destacada, exatamente para a gente refletir sobre isso, né? Alguns aqui na turma não trabalham, nunca trabalharam, alguns já trabalharam. Então, eu quero que vocês reflitam sobre que tipo de conduta vocês querem levar para vocês nessa profissão, tá? Porque a gente lida com a saúde do outro, mas também com a nossa. Então, a gente tem que lembrar disso. Biossegurança, ela é importante para o outro e para mim, ok? E aí, gente, eu vou dar algum exemplo de boas práticas, tá? Por exemplo, geladeiras, né, no laboratório devem ser usadas apenas para armazenar amostras, soluções, reagentes, nunca para alimentos. E aí você vai dizer assim, professora, pelo amor de Deus, né? A gente não está falando aqui do laboratório. Mas se eu for trabalhar numa unidade de internação, vai ter uma geladeira? Provavelmente sim. Por quê? Tem medicações que elas têm que ficar na geladeira. E aí, poxa vida, a copa é tão longe. Posso botar meu suquinho? Posso botar minha marmitinha lá dentro? Não. Ok? Geladeira é para medicação. Gente, às vezes é uma insulina. São vacinas, né? Quando a gente está falando ali da atenção básica. Então, a geladeira para medicação, ela é geladeira da medicação. Ela não é geladeira da medicação e da minha comida. Ela não é geladeira da medicação e da minha água. Ela é a geladeira da medicação. O uso de EPIs como luva, jaleco, calçado fechado, óculos. Então, todo aquele procedimento de paramentação que eu falei para vocês.
ele tem que estar adequado a cada procedimento. Por quê? Se eu estou trabalhando ali numa unidade de internação, eu preciso andar de capote o tempo todo? Não. Você pode andar só com seu jaleco, ele já é uma proteção a você. Agora, se eu vou entrar num local que está com precaução, qualquer tipo de precaução, eu tenho que botar meu capote. E eu posso depois, porque é uma coisa assim que aconteceu, às vezes você vai dar um banho. Você pega, aí você coloca o capote, ou você tá ali na unidade, você coloca o capote, aí você esquece alguma coisa, tipo, nossa, vou administrar a medicação. Entrei com o capote, quando eu entrei, que eu tô ali com o paciente, eu falei, caramba, esqueci a seringa. Você vai precisar da seringa pra alguma coisa, esqueci da seringa. Aí você pega e fala o quê? Poxa, eu vou ter que desparamentar, sair, pegar a seringa e voltar, pegar outro capote, paramentar de novo. Vai dar uma canseira. Mas eu posso, então, só sair com o capote que eu tô desfilando pelo corredor? Não. Você vai ter que fazer exatamente isso. Desparamentar, descartar, pegar o que você esqueceu, paramentar de novo e entrar. Por quê? Porque se eu tô me paramentando pro procedimento, esqueci alguma coisa, eu saio, eu vou estar trazendo toda aquela minha contaminação que eu estou querendo evitar pro ambiente externo. Então, tem esse pensamento. Cada procedimento, cada situação vai ter ali os EPIs designados. Cada tipo de precaução que a gente vai falar vai ter os EPIs designados. Tá ok? Os equipamentos que devem estar configurados regularmente e em locais próprios. Então, tem equipamento, tem situação que precisa, às vezes, é o que eu falei. Uma medicação, tem medicação que tem que estar na geladeira, tem medicação que não pode estar na geladeira de jeito nenhum. Então, é sempre ter atenção a esse tipo de conduta. Os frascos devem conter os rótulos com as informações, né? Então, assim, sem tirar, sem rasgar, procurar deixar o frasco de medicação com o nome, olhar a validade, tá ok, gente? Então, assim, às vezes nossa, mas tá com um aspecto tão de novinho, né? Que às vezes a gente vai no automático. Poxa, tá com a cara de novo. Então nem vou olhar a validade. É uma coisa que a gente faz no automático. Então, sempre olhem a validade. Se seja de um soro, olhem a validade. Olhem o conteúdo. Olhem a miligrama. O descarte de material pérfuro cortante deve ser realizado num recipiente de paredes rígidas com tampa e devidamente identificado. A gente chama, geralmente, de descarpac, que é aquela caixinha amarela. Não sei se vocês já repararam, já viram, né? Quem ainda nunca reparou, repara que toda sala de vacina, toda unidade que você vai lidar com pérfuro cortante, com agulha, você tem o descarpac, que é essa caixinha geralmente amarela, com um buraquinho assim, que aí você administrou a injeção, você, joga a injeção lá dentro. Por quê? Porque ali eu não vou oferecer risco para mais ninguém. Aquela paredinha ali, ela é rígida, então se a agulha espetar ali, ela não vai atravessar, não vai machucar ninguém. Porque, gente, é muito sério, tá? Já aconteceu casos, não comigo, mas eu já vi, né, de profissionais que se furaram, e aí o paciente tinha uma doença que era crônica, que podia ser transmitida pelo sangue, e ali essa pessoa teve que tomar medicação durante um mês para prevenir. Então, assim, é desgastante para o funcionário, tá ok? Ter que se submeter a isso por conta de um acidente com pérfuro cortante. Então, tenham muito cuidado no descarte de pérfuro cortante, né? Que são agulhas, lâminas de bisturi, ok? Quando você for descartar a agulha, ela não deve ser dobrada, quebrada, reutilizada, reencapada. Então, assim, eu administrei aqui na vacina. Eu vou pegar a capinha dela e vou, colocar de novo. Né? Então, aqui vamos fingir que isso aqui é a agulha e esse aqui é a capa, né? Então, tá fechadinho. Aí eu tirei a capa. Administrei a injeção. Aí eu pego e faço isso aqui, ó. De novo. Só que nisso aqui, sabe qual é o perigo? Quando você reencapa, você pode fazer isso aqui, ó. Sem querer, você pode errar. E no lugar de você reencapar, você se furar. E aí é um comprometedor da saúde do profissional.
Então, não reencape. Ah, professora, mas eu tenho que reencapar porque se eu não reencapar, eu vou estar passando por algum lugar e vou ter risco de furar alguém. Isso é uma situação muito hipotética, tá, gente? Você pega, você coloca a capinha na mesa ou na superfície e você, com a outra mão, vai inserir para reencapar ela, sem você colocar a sua mão na capinha. Por quê? Porque quando você fizer isso, você não vai ter o risco de fazer esse desencontro e acabar se furando. A gente vai falar sobre biossegurança com alguns componentes, né? Então, e só citando assim, bem superficialmente, tá, gente? Porque se a gente fosse falar de biossegurança com vários componentes e tudo que fosse para falar, primeiro que ia ficar muito extenso e não acredito que seja válido para vocês, tá ok? Então, quando a gente vai tratar com produtos químicos perigosos, as medidas de segurança elas devem ser tomadas para esse manuseio. Então, a medida principal é você reconhecer, né, conhecer os riscos associados aos produtos químicos utilizados, observar e providenciar os cuidados apropriados antes de começar a trabalhar. Então, eu tenho que saber que risco aquele produto. E aí, quando eu falo produto químico, eu estou falando de medicação. Então, que risco aquilo ali vai estar fornecendo para mim como profissional. A gente também tem a biossegurança com pérfuro cortantes, né? Um pouco eu já falei sobre a questão do descarte, tá ok? Mas a gente também tem outros cuidados. Proteger a mão com luvas, né? Tomar cuidado na manipulação. Então, quando eu administrar uma injeção, né? Então, eu administro a injeção, eu não vou botar a ponta da agulha virada para mim. Eu não vou botar a ponta da agulha virada para frente, nem para o lado. Eu vou botar a ponta da agulha virada para cima, na posição que tá aqui no desenho. Então, eu administrei. Minha agulha tá para cima. Por quê? Principalmente, gente, em campanha. Eu trabalhei na campanha de vacinação. É uma loucura. É uma pessoa atrás da outra. E são vários profissionais. Então, a pessoa fica passando aqui do seu lado. Se você tá com uma agulha assim, a pessoa passou do seu lado, ela se cortou. Se você tá com a agulha assim, a pessoa passou perto de você, empurrou a agulha, você se cortou. Então, coloca, ó. Administrei. Agulha para cima. Eu tinha até uma colega minha que eu achava engraçado, que ela administrava a vacina e ela jogava lá pra cima. Ficava com a mão lá em cima. Mas não precisa de ficar com a mão assim. Você administrou a agulha. Agulha pra cima. Por quê? Porque aí a pessoa esbarrou em você. Opa, você não se machucou. Você esbarrou na pessoa, você não se machucou. Por quê? Porque a sua agulha tá apontada pra cima. Pra baixo também não, porque a chance de, às vezes, dar uma pressão pra baixo e te machucar é grande. Outro ponto importante: apoiar adequadamente em superfície firme antes de utilizar instrumentos pérfuro-cortantes. Então, isso, claro, gente, quando a gente está na hora da manipulação. Porque então eu vou manipular, eu vou fazer uma vacina, parará. Eu vou aspirar uma vacina. Uma superfície plana, firme. Tenta evitar de acumular serviço na mão. Por quê? Porque a chance de eu me cortar é muito maior. E agora, a gente vai falar um pouco sobre... A gente já está finalizando a aula. E a gente vai falar um pouco sobre os níveis de biossegurança, tá? Então, aí essa parte ela é um pouco mais voltada para laboratórios, né? Mas eu achei interessante a gente falar, porque quando a gente fala de biossegurança, a gente precisa entender um pouco dos níveis de biossegurança. E a gente precisa entender que eles vão ser divididos em 4 tipos de níveis, tá? E aí o nível vai ser relacionado ao risco que ele está exposto. Então, quanto maior for o risco, maior for o mais grave, né? Mais mortal, digamos assim, né? De uma forma mais teatral, né? For o agente biológico, maior vai ser o nível de segurança desse local. Então, o primeiro nível de biossegurança é um local que envolva agentes biológicos da classe de risco 1. Professora, o que é agente biológico da classe de risco 1? Né? Tem aí várias classes de risco e a gente vai estar falando sobre isso na próxima aula. Então, por isso que assim, eu vou falar sobre a classe dos agentes biológicos, mas eu não vou me aprofundar. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai discutir melhor sobre isso.
Mas o que a gente precisa saber nesse momento é que esse nível, ele é o nível básico de contenção. Então, assim, ele é o nível mais inferior, digamos, ele é o mais tranquilo, ok? Então, o que eu preciso fazer nesse nível? Aplicação de boas práticas, como eu falei, paramentação, desparamentação, cuidado com perfuro cortante, ok? Na utilização de equipamentos de proteção e em instalações adequadas, ou seja, o mínimo. Boas práticas, bons equipamentos, instalação adequada. É o nível 1. O nível 2 é quando eu trabalho com agentes biológicos da classe de risco 2. Esse laboratório ele vai ser restrito aos profissionais da área, então já não é qualquer pessoa que pode entrar, mesmo que paramentado. Precisa de uma autorização. Sem essa autorização, essa pessoa não entra. Mesmo que paramentado, tudo bonitinho, tudo direitinho. O nível de biossegurança 3 vai ser aplicável em locais onde tem agentes biológicos da classe de risco 3. Então, é só pessoal autorizado, devidamente paramentado, mas as barreiras de segurança, principalmente barreiras secundárias, né, elas vão ser, e barreiras primárias de uso coletivo, né, elas vão ser mais rígidas, mais rigorosas, com uma tecnologia, um nível de tecnologia maior. E a gente tem o último nível de biossegurança, tá? Que eles envolve agentes, né, biológicos de classe de risco 4 ou agentes biológicos especiais. E aí, o sistema de acesso dos profissionais é extremamente rigoroso. Lembra que eu falei com vocês que quanto mais perigoso, mais letal for o tipo de material biológico manuseado naquele local, maior é o nível de segurança. Então, o nível de biossegurança 4, ele é o nível mais elevado que a gente vai ter. Então, é para o tipo de material biológico mais perigoso que se vai ter. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar. Não é de qualquer jeito que pode entrar. Existem várias etapas, vários processos de segurança, ok? Isso aqui, gente, é só para vocês terem uma noção, né? Que não é qualquer laboratório, que não é todo laboratório que é de qualquer jeito. Eles precisam seguir normas gerais, tá? Baseados no seu nível de biossegurança. E aí, no artigo que eu peguei isso, ele tem até uma tabela que ele mostra. Né? Então, por exemplo, lava-óleos, cabine de segurança, qual que tinha que ter, qual era desejável e qual não precisava ter. Né? Porque às vezes é uma cabine de segurança, mas uma mais avançada é só o nível 4 que precisa ter. Uma menos avançada, só o nível 1 que pode ter. Então, dentro dessa organização, só que aí são muitas minúcias que eu não vou trazer para vocês aqui. Só quero que vocês tenham um entendimento geral. Quanto maior o nível, mais protocolo de segurança eu preciso ter, mais rigor no acesso ao laboratório eu preciso ter, ok? E mais, né, barreiras e cada vez mais eficientes eu preciso ter. E para finalizar, né, falei para vocês que a gente já estava finalizando, com o avanço das tecnologias, novas demandas têm aparecido, assim como os seus riscos. Então, por isso que a biossegurança ela se faz importante na prevenção desses riscos. Para que as ações de biossegurança elas sejam efetivas, é necessário que todos os envolvidos, tá, em atividades de risco estejam devidamente informados acerca das diretrizes atuais, bem como aptos a colocá-las em prática de maneira correta. Ok? Então, a gente precisa estar sempre informado, a gente precisa estar sempre ligado, ok? Então, e como que a gente vai fazer isso? Educação em saúde, se atualizando, lendo, buscando. Por quê? Porque a gente precisa conhecer, ok? A gente precisa conhecer as novas diretrizes. Por quê? Porque a tecnologia está avançando, como eu falei com vocês. Olha o que aconteceu em 50 anos. Como que a biossegurança ela nasceu, ela começou a ser discutida em 1970 e olha o que a gente entende dela hoje. Então são mudanças muito frequentes. Se a gente se engessa e fica assim, não, porque eu aprendi no meu curso, quando eu fiz, que era assim. E você não se atualiza, você fica com aquela prática que já se tornou antiga. Às vezes essa prática, estudos mais para frente vão mostrar que nem é adequada. Então, a gente precisa estar sempre entendendo, que a gente precisa estar sempre estudando, a gente precisa estar sempre se especializando, sempre crescendo, tá? E biossegurança é algo que é no laboratório, é na unidade de saúde. Quando a gente lida com o outro, principalmente na área de saúde, a gente tem que pensar
e focar na segurança do paciente e na nossa. E por agora é só, né? Essas são as referências, os artigos que eu utilizei para a aula, tá? Caso vocês queiram acessar. Como eu falei com vocês, anotem as suas dúvidas, porque daqui a 15, 20 minutinhos eu espero vocês na aula ao vivo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato.